Eu acho assim, se a gente pensa como brasileiro, né, a história da nossa mídia, né, Uhum. e a televisão como meio de comunicação é muito importante para o brasileiro. Nós somos um povo pobre, né, que para Uhum. muita gente a situação realmente o que tem é televisão aberta. A gente teve um momento ali no início da década de 80 que a Bandeirantes teve um papel muito grande, né, no final do governo militar, ali, início da. E a Bandeirantes teve uma chance de ser uma grande televisão e não aproveitou. Hum. Aí depois eu acho que a gente teve aí a Manchete, com uma grande chance de ser uma grande televisão e não aproveitou. Aí teve o SBT, que teve uma chance e não aproveitou. A Record teve uma chance e não aproveitou. Eu acho ruim para a nossa sociedade como um todo. Quer dizer, o ideal é que nós tivéssemos tido duas, três Globos, digamos assim, né? Quer Uhum. dizer, que a gente Uhum. tivesse tido possibilidade de ter canais que um competisse com o outro, um estimulasse o outro a produzir uma coisa melhor, mais criativa, né? Que fizesse um jornalismo também de mais profundidade. Quer dizer, agora, infelizmente, essas quatro televisões aí, todas tiveram seu momento, mas não conseguiram vingar, digamos assim. Dá para entender o que faltou para que isso acontecesse, Show? Olha, eu acho que existiu duas características, duas coisas muito claras. É difícil você enfrentar um gigante. Então, a Globo, ainda mais, estou falando numa época que a gente está conversando, numa época pré-internet, né? Sim. Onde o dinheiro da mídia ainda ia basicamente para as mídias tradicionais, a televisão pegava a parte principal. É claro que você enfrentar uma Globo não é fácil. A Globo realmente pegava muito, 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 muito da audiência e muito desse bolo, né, do dinheiro da publicidade. Uhum. Mas eu acho que o segundo problema que eu falo, que ele tem a ver com como se lidar com isso. Eu acho que todas Uhum. as televisões, de certa maneira, tentaram imitar a Globo, Uhum. em vez de tentar criar o seu modelo completamente diferente. Então, na questão do jornalismo, por exemplo, elas não ofereceram uma alternativa para um jornalismo mais popular, por exemplo. Quando eu falo popular, não no sentido de crime, porque isso até algumas fizeram, daqueles programas sobre crime, polícia, não sei. Estou falando popular Uhum. no sentido do interesse do povo, no interesse da população mais pobre, assuntos que, de fato, a Globo não tratava tanto e que, portanto, elas teriam uma possibilidade de fazer isso. Esse jornalismo mais independente, um jornalismo talvez mais crítico, era um viés importante que nunca foi absorvido por nenhum outro canal. Outra coisa que eu acho assim que foi a tentativa de fazer novelas, né? Novela é Uhum. caro, novela é muito caro. E Uhum. você tentar competir com a Globo naquilo que a Globo faz de melhor, que são as novelas, Uhum. era uma tarefa inglória pelo custo, né? E pela dificuldade de competir. Claro que você teve um momento ali, um Pantanal aí que a Manchete fez lá atrás. A Manchete chegou a fazer duas ou três novelas que tiveram algum sucesso. A Record talvez tenha tido também algum sucesso em algum momento, mas assim, mas não é sustentável. Para a Entendi. estrutura que você precisa ter, o dinheiro que você tem que gastar para jogar nesse campo, é muito mais conveniente para a Globo do que para o adversário, porque a Globo Entendi. já tem essa estrutura, já tem a quantidade e a expertise, né, de fazer isso muito bem há muito tempo. Então, eu estou falando de uma coisa que eu acho que gasta muito dinheiro, né? Tá. Será que uma televisão não poderia ter investido mais no jornalismo, mais em música popular, tentar mais em esporte? Porque, por exemplo, que a Bandeirantes começou como um negócio do canal do esporte, né? Foi. Uhum. E ali, naquele momento, o Luciano do Vale, aquilo ali deu certo no começo, era uma Uhum. alternativa, né? Passava jogos de vôlei, por exemplo, numa época que vôlei era mais difícil você calcular quanto tempo o jogo ia demorar. Mas então Verdade. o vôlei brasileiro, o boom, foi na Bandeirantes, não foi na Globo, né? Então, haviam possibilidades, mas as possibilidades, eu repito, tinham que ser com um modelo diferente. Querer propor algo que a Globo não entregava, em vez de tentar competir onde a Globo fazia. Enfim, essa é a minha leitura, digamos assim, de onde se vacilou. Claro que no caso da Manchete que eu estive ali, houveram erros também financeiros, quer dizer, de investimento mal feito. Às vezes havia pouco profissionalismo, muita coisa ligada às famílias, né? Isso vale para Uhum. Bandeirantes, vale para Manchete também, vale para o SBT, onde você às vezes tinha uma estrutura semi-profissional, né? Porque o genro do fulano, o filho do Beltrano, o sobrinho do fulano, pegava um cargo de diretoria quando o cara não tinha a menor capacidade para estar ali Pra fazendo aquilo, fazer. entendeu? Aham. E isso foi lamentável, porque televisão é um business muito caro, onde os erros se pagam
e são duros de você recuperar um dinheiro grande quando se perde.